Então, o que nós vamos dialogar um pouquinho? A incorporação da inteligência artificial no SUS é uma pergunta. Quais são as perspectivas da participação social no SUS digital? Então, nós temos que pensar que nós ouvimos de todos aqui na mesa, formam um contexto, um cenário, que nós não podemos esquecer da participação social. E quando nós falamos de participação social, nós temos que pensar aqui, lembrar que nós temos o SUS, a nossa maior política pública, lembrar que essa política pública, ela tem a previsão legal e constitucional da participação social, né? Essa participação social, quando institucionalizada, nós temos principalmente conselhos e conferências. Nesse tempo, todos nós aqui enfrentamos um tempo muito difícil, que foi a pandemia de Covid. Então, todos nós tivemos nossas vidas impactadas de alguma forma. E, a partir daí, nós temos agora os tempos pós-pandemia. E a participação social, ela precisou sobreviver ao... Pronto, melhorou agora? Obrigada. Então, o que nós temos? O SUS com a nossa política pública, os tempos pandemia, onde a participação social precisou sobreviver a um período onde a nossa democracia foi tão atacada, sobreviver o que foi a pandemia, e nós estamos agora, enquanto participação social, no SUS, em tempos pós-pandemia. Cada tempo apresenta seus desafios. E nós temos um desafio enorme agora, que é a questão da transformação digital. É o tal do SUS digital. Aí eu pergunto, quando nós pensamos no SUS digital, contextualizando o que foi apresentado, primeiro ponto, nós temos que lembrar quem nós somos. E aí eu tenho também, para aqueles que estão nos acompanhando, nós temos uma foto da 15ª Conferência Nacional de Saúde. Então, quem somos nós? Quem somos nós enquanto usuários do SUS? Quem somos nós quando nós passamos a condição de pacientes do SUS? Onde nós estamos enquanto participantes da ação social organizada ou não? O que nós temos hoje em termos de ferramentas, em termos de informação, de acesso e de possibilidades de dialogar dessa perspectiva do SUS digital? O que nós precisamos hoje, seja enquanto usuário ou usuária do SUS, enquanto paciente, enquanto trabalhador, enquanto gestor, o que nós precisamos para compreender esse mundo digital, não permitir que o mundo digital sirva como uma barreira para que muitos não tenham acesso à saúde, que nós não, com a questão digital, com a questão do acesso a ferramentas digitais, nós não haja criação ou não haja formação de um grupo muito maior de pessoas invisibilizadas, pessoas silenciadas, pessoas esquecidas, pessoas que vão se sentir excluídas do mundo digital. Todos e todas, possivelmente, né, tem alguém na sua família que não sabe utilizar algumas ferramentas digitais, não é verdade? Quando nós falamos no SUS digital, nós estamos lembrando que no nosso país, em algumas regiões, as pessoas não têm acesso à internet, as pessoas não têm acesso à conectividade. Nós estamos dialogando com essas pessoas, por exemplo, para compreender se elas acham ou consideram, Romário, que era melhor o tempo onde o acesso ia conversar com ela ou o tempo onde o acesso chega com o tablet e faz algumas perguntas. Quando nós pensamos na participação social, nós pensamos nos desafios a enfrentar. Será que hoje todos nós conhecemos quais são as instâncias de participação social? Será que nós conhecemos os canais para opinar sobre os rumos do SUS? Aqueles e aquelas que participam dos conselhos de saúde têm conhecimento se o seu conselho está estruturado, se as condições corretas, se as pessoas têm conhecimentos para um debate sobre saúde digital? Quais são os limites dessa saúde digital? Uma pergunta que se faz. Nessa pesquisa, por exemplo, Yancy, quais são os limites que você vai se colocar? Quer dizer, como é que você vai poder permitir, como é que vai chegar isso na realidade das pessoas? Nesse contexto, a gente começa a pensar também como é que funciona, como é que está a nossa participação social institucionalizada e nossas primeiras principais instâncias, que são os conselhos de saúde, que nós temos em todos os municípios, depois os conselhos estaduais e o Conselho Nacional de Saúde e as conferências de saúde. Você falou muito aqui, e de forma muito importante, sobre a questão do mundo do trabalho. Eu pergunto, quem tem participação social, quem de fato está participando dos debates da Conferência de Gestão do Trabalho, Educação e Saúde? Quando se fala hoje de um trabalho digno, decente, humanizado, democrático no SUS, se pensa nessa transformação digital, se pensa na realidade do trabalhador, como é que está a voz dessas pessoas nessas discussões? Um outro ponto também muito importante é que quando você pensa em participação social, temos que lembrar que essa participação existe não apenas nos conselhos de conferências, mas em comissões importantes, né, em comitês importantes.
Quando se fala em ética e pesquisa, que é um ponto importante da saúde digital, você tem o participante de pesquisa que muitas vezes é o representante do conselho de saúde. Nós temos câmaras técnicas, onde você discute a saúde digital e onde há participação social, como aconteceu agora com o Conselho Nacional de Saúde. E também um ponto importante que são os fóruns. São espaços onde as pessoas se reúnem, debatem, deliberam e expressam sua voz. Porque é aquela história, é o lugar de fala de cada um. Então, nós estamos aqui conversando aqui em Brasília, nessa situação super organizada. Nesse momento, nós temos uma região sul que vai tentar se reconstruir depois da tragédia que ocorreu. Temos uma região norte, onde a locomoção é rio acima e rio abaixo durante alguns dias. Temos povos tradicionais, temos grupos que precisam de um olhar diferenciado para que a saúde digital não pareça algo distante da realidade deles. A saúde digital, que é uma realidade, uma transformação, ela precisa incluir a todos e não servir de fonte de exclusão. Quando nós falamos das perspectivas e na construção da saúde digital, aí nós vamos pensar aqui nas nossas ferramentas, os nossos espaços mais, como nossas arenas mais comuns. Foi numa dessas arenas, que foi a Conferência Nacional de Saúde, ocorreu esse encontro do NETES, né, com o Conselho Estadual de Saúde da Paraíba. O tema era saúde digital. Então, os colegas, estudantes daqui, eu já fui aluna especial da disciplina, por 2 vezes, inclusive, certo? Então, a partir dessa disciplina, nós vamos participar da conferência e vamos pensar sobre uma moção sobre saúde digital. E que foi interessante, primeiro, conhecer como é a realidade da saúde digital no nosso país. Como ela é importante e fundamental na região norte. Porque lá não é tão fácil você se locomover e ter acesso a muita coisa. Como ela ainda é distante da realidade de povos tradicionais. E como ela é uma ferramenta que tem que ser olhada com muito cuidado em regiões onde você já tem a disputa entre o mercado da saúde, a saúde como mercadoria e a saúde como direito. Então, foi muito interessante, que em cada moção era um diálogo, cada assinatura da moção era um diálogo, e como as pessoas observam isso. E a importância também da mobilização. Então, eu pergunto, será que nós estamos ouvindo os usuários do SUS sobre a saúde digital? Estamos ouvindo os pacientes do SUS sobre a saúde digital? Estamos ouvindo os trabalhadores do SUS e aqueles que trabalham no SUS sobre saúde digital? Os gestores, como é que está tendo esse diálogo? Então, nessa perspectiva, lembrando da nossa composição, né, dos conselhos de saúde, das conferências, onde metade são usuários, 25% são trabalhadores e 25% são gestores e prestadores, essa construção precisa caminhar de tal forma que nós não tenhamos um caminho do SUS e um caminho paralelo da saúde digital. Temos que tomar muito cuidado que toda essa construção histórica que foi feita, ela não seja perdida. E mais ainda, temos que mobilizar, incentivar as pessoas para que elas participem, não é? Que a saúde digital, que a transformação digital, ela demonstre caminhos que possam melhorar a vida das pessoas. Quando nós pensamos nas perspectivas, aí nós temos que pensar, primeiro, e refletir se a transformação digital e se a saúde digital está na pauta das discussões da participação social no SUS, se está na pauta dos conselhos, se está na pauta das conferências, se está na pauta, inclusive, das reuniões, por exemplo, dos pós-graduandos da Fiocruz de Brasília. É uma pergunta que eu faço. Estamos discutindo a saúde digital em nossos espaços, que a partir desses espaços é que nós construímos pautas maiores que podem chegar a propostas. Quando você pensa, como Ian bem colocou, sobre políticas públicas, existe todo um processo de formulação de políticas públicas. E essa formulação, ela inicia com debates e com anseios que você tem das pessoas, não é verdade? E a partir disso, será que as vozes estão chegando nas instâncias adequadas? Será que nós chegamos nos nossos conselhos e colocamos, olha, nós queremos uma saúde digital dessa forma? Será que os nossos conselheiros têm hoje formação para compreender, a partir da educação permanente de saúde, o que é a saúde digital, como utilizar as ferramentas e o que está posto à mesa para debate? E aí pensamos em propostas. Eu pergunto hoje, nós estamos participando da construção de propostas referentes à saúde digital na perspectiva da participação social no SUS? Estamos pensando numa participação social no SUS digital, sem perder tudo que foi construído até hoje. Então, em cima disso, vem uma pergunta: será que nós temos, nesse contexto da saúde digital, hoje, uma efetiva participação social? A partir do seu lugar de fala, a partir do seu local de atuação, a partir da sua fonte, né, de trabalho, a partir da sua perspectiva de luta no SUS. Será que nós estamos construindo isso? Será que a nossa formação em saúde, ela está sendo uma formação em saúde para o SUS e ainda para o SUS digital? Então, nesse sentido, a gente vai refletindo, e aí vem uma construção bem interessante.
o NETS, né, e é muito bom, as ferramentas digitais, elas permitem um encontro como esse, né. Nós estamos aqui, a professora Liliana, que eu mando um abraço, está lá na Bahia, temos pessoas do país inteiro assistindo essa sessão pelo YouTube, e é muito bom resgatar o que o NETS vem fazendo desde o ano passado, que foi quando eu comecei, por curiosidade, depois me tornei assídua frequentadora dos ciclos de debates, sobre temas que já foram apresentados. Então, por exemplo, inteligência artificial, a exclusão e silenciamento nos espaços digitais é algo muito sério. A partir do momento que você exclui ou silencia uma pessoa ou um grupo de pessoas ou uma parcela da população, essa parcela é tão excluída, tão silenciada, que ela se torna invisível muitas vezes. Então, como é que você pode pensar num planejamento em saúde digital, se você exclui as pessoas, não é? Pontos importantes, quer dizer, quando você pensa na era digital, como é o sofrimento na era digital? Quais são as dimensões éticas na transformação digital e saúde? Então, são pontos, são itens para debate que nós temos que refletir. Quando eu vou discutir a participação social no SUS e falo um termo como Big Data, todos sabem o que é isso? Eu estou tomando cuidado de, primeiro, preparar as pessoas da forma que seja possível, considerando o território delas, a realidade delas, o dia a dia delas, sobre conceitos que para alguns pode ser comum, mas não é a realidade de todo mundo. Então eu falo, vamos discutir sobre Big Data. Quem vai comparecer se não sabe o que é Big Data, não é verdade? Quando eu penso em termos como algoritmo, quando eu quero dizer que a partir daí nós vamos melhorar, ampliar a questão da cobertura, da integralidade, da equidade, eu estou tendo cuidado de pensar em trazer as pessoas para que elas entendam que isso faz parte do dia a dia delas, que eu possa trazê-las de uma forma que elas não se sintam menores, que elas não se sintam excluídas, que elas entendam que elas fazem parte do processo. Quando eu falo na inteligência artificial, eu demonstro para a sociedade o que pode trazer termos bons, quer dizer, como isso pode melhorar a vigilância em saúde, como isso pode ajudar na perspectiva de prevenir, inclusive, desastres ambientais e climáticos. Eu demonstro como isso pode ajudar numa outra pandemia. Então, o importante é mostrar o que há de bom, mas que a sociedade, a participação social seja uma realidade nessa discussão. Quando eu falo, por exemplo, em regulação sanitária e governança global, eu tento explicar para as pessoas que hoje tudo que acontece no mundo tem impacto na nossa vida. Então, são esses pontos que parecem muitas vezes simples, mas que são fundamentais para que você possa trazer as pessoas para o debate. Cada pessoa, seja no mundo do trabalho, seja no dia a dia, como usuário do SUS, seja as pessoas que estão hoje na condição de pacientes devido a uma patologia, todas essas pessoas têm demandas e demandas que fazem com que o SUS possa ser aprimorado, possa ser melhorado e possa atender essas pessoas. Então, quando nós chegamos hoje na incorporação da inteligência artificial do SUS, nós já discutimos também a questão do SUS 4.0. Então, o que é esse SUS 4.0? Não é? Quais são os significados das tecnologias quando eu falo que vai melhorar o acesso, que vai melhorar o mundo do trabalho, que vai melhorar isso e aquilo, mas eu estou falando isso para as pessoas de uma forma que seja compreensível e que elas possam opinar, né? Os nossos planos estaduais de saúde hoje, eles estão contemplando a saúde digital a partir de um debate participativo e efetivo? A partir desses questionamentos, dessas reflexões, eu queria encerrar com uma frase bem importante que se fala muito nos seus movimentos sociais, não é? Nada sobre nós sem nós. Isso é para todos. Como eu posso falar alguma coisa sobre saúde digital e usuários do SUS sem a presença dos usuários? Como eu posso falar do trabalho em saúde sem os trabalhadores? Como eu posso falar dos pacientes que estão no SUS sem os pacientes? Então, nada sobre nós sem nós. Então, que a incorporação da inteligência artificial no SUS, ela tem uma efetiva participação social, que não esqueçamos que a saúde, a perspectiva que a saúde é um direito, que os princípios do SUS não sejam esquecidos, renegados ou minimizados, que se pense muito no princípio da equidade, muito nisso, porque nós temos um país desigual, um país com iniquidades, um país de dimensões continentais e um país que precisa que você tenha muito cuidado com as pessoas que mais precisam em termos de garantir o acesso, porque a desigualdade é muito grande. E também não esquecer dos princípios da bioética. É um tema muito importante, mas é um tema que merece reflexões éticas importantes, sérias, porque você vai trabalhar, são ferramentas onde nós vamos ter, muitas vezes, não é, ações, atos e decisões que as pessoas podem não compreender. Então, o que acontece? Quais são as dimensões éticas? O que tem que se fazer em termos de bioética para que a pesquisa em saúde, para que a saúde digital, ela possa caminhar de uma forma sem causar
tantos danos como nós observamos quando temos inovações na nossa história. Então, muito cuidado nesse sentido. E para concluir, de verdade, para ter tempo e espaço, coloquei aqui essa foto, né, a gente acredita, né, que é uma paisagem que mostra o amanhecer, não é? E mostra isso, né? Viva em Cabo Branco, lá na Paraíba, viu, gente? Lá, né, fazendo a propaganda aqui, não é? Onde o sol nasce primeiro. E dizer isso, viva o SUS, viva a ciência, e uma provocação final aqui para os nossos membros da mesa, né, que todos estão aqui. Como é que nesse debate que foi feito, e como é que está? E a participação social na saúde digital, né, ou no SUS digital? É uma pergunta que eu faço. E agora? E a participação social? Como ficou, como fica, como ficará?